aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. O nosso irmão Davidson, ele vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Todos encontraram? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, e como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Obrigado, Deus e Pai, pela leitura da Tua Palavra. Senhor Deus, o que nós te pedimos nessa noite é que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos capacitar para que possamos entender a Tua mensagem, ó Deus. E que nesse dia, que nós não saiamos dessa igreja da mesma forma como nós entramos, Senhor Deus. Quebranta nossos corações, arranca de nós o orgulho, a vaidade, a teimosia, e que no nosso coração só haja espaço para Ti, Senhor Deus, e para mais ninguém. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Como nós dissemos no começo, hoje nós comemoramos ou celebramos 504 anos da Reforma Protestante, que começou ou que teve o seu início lá em 31 de outubro de 1517, ali através de Martinho Lutero e de tantos outros homens que Deus levantou para que fizessem aquilo que estava nos planos de Deus, nos decretos de Deus. E quando nós nos deparamos, meus irmãos, com o texto que foi lido nessa noite, este verdadeiro tratado teológico, escrito pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano 57 depois de Cristo,
nós começamos a entender que é uma mensagem por demais importante para mim e para você, mas que não apenas para mim e para você, porque esse livro, essa carta aos Romanos, ela foi um marco na conversão de um homem de Deus chamado Agostinho, para muitos conhecido como Santo Agostinho, e não apenas para ele, mas também para um homem chamado Lutero, que ao se deparar com esse texto, quando está escrito, o justo viverá pela fé, e diz a história que Lutero passou alguns dias em seu quarto meditando sobre essa passagem, e ele finalmente entendeu que a salvação só pode vir por intermédio de Jesus Cristo. E meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha alguns objetivos ao escrever esta carta. É evidente que nós sabemos que uma das finalidades era que Paulo conseguisse arrecadar recursos, porque ele queria chegar à Espanha. Então ele precisava de recursos financeiros, mas ele também precisava de recursos espirituais. Ele precisava da oração daqueles crentes que estavam em Roma. Mas Paulo também queria compartilhar, Paulo também queria dividir o Evangelho com aqueles homens e mulheres que estavam em Roma. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós observamos que Paulo estava querendo dizer para aqueles crentes, aqueles cristãos que estavam em Roma, que o Evangelho de Deus é Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo. E é por isso que quando nós nos deparamos com esse versículo 1, Paulo vai dizer: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo chamado e separado para o Evangelho de Deus. Dentre outras coisas, meus irmãos, Paulo estava defendendo o seu apostolado, haja vista que alguns judaizantes tentavam deturpar, ou pelo menos disfarçar ou desmentir as funções e os cargos que Paulo tinha. Então ele começa dizendo: olha, eu sou um apóstolo, eu fui chamado por Deus, eu fui separado por Jesus Cristo, com a finalidade de anunciar o Evangelho. Mas ele diz: olha, eu também sou um servo de Jesus Cristo. E a palavra que Paulo utiliza aqui é escravo. Paulo está dizendo para aqueles cristãos em Roma: eu sou um escravo de Jesus Cristo. E eu fui separado por ele para anunciar o Evangelho de Deus. E ele diz o que é o Evangelho de Deus. Ou mais especificamente, ele vai dizer agora quem é o Evangelho de Deus. Tanto que já a partir do versículo 2, Paulo começa dizendo: olha, esse Evangelho de Deus, ele foi anunciado desde os profetas, lá no Antigo Testamento. Ou seja, nós encontramos de quem os profetas falavam, acerca de quem os profetas falavam, desde já do Antigo Testamento, desde Gênesis. Quem não lembra aqui, por exemplo, que Gênesis 3,15 nós chamamos de proto-evangelho, quando já foi anunciado a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. No versículo 3, Paulo vai dizer: olha, e ele, Jesus Cristo, ele assumiu forma de homem, e ele é descendente de Davi. Todo judeu esperava o Messias, que era descendente da tribo de Davi. E Paulo está dizendo: olha, este Evangelho, e como João fala lá no seu Evangelho, João capítulo 1, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Filho de Deus se encarnou, igual a mim e a você, e ele se fez homem, e ele era descendente de Davi. Versículo 4, Paulo vai dizer: olha, e ele foi gerado pelo Espírito Santo.
E pelo poder de Deus, Ele ressuscitou dos mortos. O que Paulo está dizendo nesse momento, meus irmãos, é como se fosse aqui aquele jogo de show do milhão. Quem já jogou aqui no computador? Acho que todo mundo. Ou pelo computador, pelo telefone, algum aplicativo de show do milhão. Quando começam as perguntas, e ele começa: quem foi aquele que foi anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento? E ele vai ter as alternativas. E ele vai perguntar, a segunda pergunta: quem é o descendente de Davi que viria salvar os homens ou os judeus? E ele vai colocar a resposta. Terceira pergunta: quem é que foi gerado por obra do Espírito Santo? E ele vai dar as alternativas. E ele vai fazer lá a última pergunta: mas quem é aquele que ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus? E aí você vai dar e marca Jesus Cristo. E o computador vai perguntar: você tem certeza disso? E você confirma dizendo que sim. E aquela voz do Silvio Santos vai dizer o quê? Certa resposta. Você acertou, porque o Evangelho fala de Jesus Cristo. Ele foi prometido pelos profetas, desde o Antigo Testamento. Ele é aquele descendente de Davi. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. E pelo poder de Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E isso, meus irmãos, gera, isso produz entendimentos na sua e na minha vida. Porque quando nós começamos a entender isso, nós percebemos que o Evangelho, ele não é a igreja. O Evangelho tampouco é o pastor. O Evangelho também não são os apóstolos. O Evangelho é quem? Jesus Cristo. E nós percebemos que Paulo, escrevendo essa carta, ele já começa dizendo para você e para mim que o centro das Escrituras é Jesus Cristo. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Paulo começa dizendo que do começo ao fim da carta aos Romanos, ele está falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Inclusive o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. E quando eu e você entendemos isso, a gente começa a entender, meus irmãos, que tudo o mais, ou todo o mais, se torna supérfluo. Todo mais se transforma em uma coisa menos importante. Porque não precisa e não deve ser fundamental em nossas vidas aquilo que não seja Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E então, meus irmãos, muitas vezes quando nós tentamos, ou às vezes por forma acidental, nós nos esquecemos que o Evangelho é Jesus Cristo. E nós começamos a acrescentar outras coisas. Nós começamos a nos afastar de Jesus. Nós começamos a nos afastar do Evangelho. O comentarista certa vez disse que todas as vezes que nós caminhamos para longe de Jesus Cristo, nós estamos caminhando também para longe do Evangelho. Mas a grande pergunta, meus irmãos, é: quem é este Jesus? O que faz esse Jesus? Por que Jesus é tão importante para o Evangelho? Por que Jesus é o centro das Escrituras? Por que Jesus é o centro da vontade de Deus? Por que Jesus ele é tudo em todos? E Paulo vai responder aí no finalzinho do versículo 4: porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E isso deve ser fundamental na sua e na minha vida. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E ele continua dizendo, Deison, o que diz aí o versículo 5? De Romanos, capítulo 1. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça
e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E Paulo está nos dizendo, meus irmãos, que não existe povo de Deus sem Jesus Cristo. Não existe novo céu e nova terra sem Jesus Cristo. Não existe um povo eleito por Deus sem Jesus Cristo. Não existe uma Jerusalém celestial sem Jesus Cristo. Não existe, meus irmãos, perdão de pecados sem Jesus Cristo. Não existe ressurreição sem Jesus Cristo. E quando nós começamos a perceber isso, nós olhamos, meus irmãos, para dentro de nós, e nós começamos a fazer esta avaliação, porque é necessário que nós entendamos que o mais importante não é se eu estou pregando ou se outra pessoa. O importante não é o pregador. O importante não é se eu estou pregando com o microfone com fio ou se eu estou pregando com o microfone sem fio. Não é mais importante se essa igreja tivesse ventiladores ou porque nós temos ar-condicionado. O mais importante não é se a cadeira é de plástico ou é de madeira. O mais importante é nós entendermos que o primordial na igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa fazer parte da nossa vida. É a Ele que nós devemos direcionar os nossos olhos. É para Ele que precisa estar todo o foco das nossas atenções. É somente para Jesus Cristo. E todas as vezes que você tira o foco de Cristo, e todas as vezes que você para de olhar para Cristo, você percebe problemas. Acontece que nós, às vezes, por estarmos tão acostumados, nós começamos a acrescentar elementos que não precisam fazer parte do culto a Deus, elementos que não compõem o Evangelho. Isso nos afasta de Jesus. Preparando essa mensagem, meus irmãos, eu me lembrei de um congresso de missões que eu participei há alguns anos atrás. E tinha lá um missionário que passou 10 anos num continente africano. E aquele missionário disse que quando fazia 1 ano que ele estava lá na África, num determinado país, e vivendo naquela aldeia lá e aprendendo a língua daquela tribo africana. E ele disse que quando começou a ter um pouquinho de segurança na língua, não era muito, era um pouquinho. Então ele perguntou à liderança da aldeia se ele poderia pregar o Evangelho. E os líderes permitiram. Então ele disse que foi lá para um local estratégico. E ele reuniu as pessoas e começou a se preparar. Acontece que na hora que ele ia começar a falar, os feiticeiros daquela aldeia disseram: sobre este Jesus aqui você não prega, sobre este Jesus aqui você não fala. E ele disse: a liderança da aldeia permitiu, e se Cristo permitiu que eu estivesse aqui, é de Jesus que eu vou falar. E todas as vezes, quando ele começava a falar de Jesus, aqueles feiticeiros atrapalhavam ele. E ele dizia que Jesus é Deus. E os feiticeiros diziam: não, aqui não existe Deus não. E ele dizia: olha só, Jesus é que salva. E aqueles feiticeiros ficavam ali atrapalhando a vida do missionário. Até que chegou um certo ponto, meus irmãos, que aquele homem, devido à perturbação daqueles feiticeiros, chegou um ponto, Patrícia, que ele já não sabia se ele estava falando de Jesus, se ele estava falando do Espírito Santo, se ele estava falando de Deus, porque tinha muita perturbação. Tinha criança que gritava, tinha criança que corria, tinha gente que dava as costas. Então chegou um momento que ele disse: já deu. E ele fez aquela pergunta que nós volta e meia fazemos: tem alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? E para surpresa daquele missionário, mais de 50 pessoas naquele lugar, naquele momento, entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E na cabeça dele, Elismar, ele ficou se perguntando: será que essas pessoas entenderam realmente o que foi que eu perguntei?
E ele chamou as pessoas à frente e disse: vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Vocês querem sim entregar a vida de vocês a Jesus Cristo? E aquelas pessoas disseram: nós entendemos. E é a Jesus que nós queremos seguir. E é a Jesus que nós queremos adorar. E o coração daquele missionário se encheu de alegria, porque ele entendeu que ali era a ação do Espírito Santo agindo naquela aldeia. Mas quando ele já estava terminando a oração, então aquilo que já tinha sido bom demais, Mateus e Dona Josilene, né? Aquilo que já tinha sido bom demais para o missionário se transformou em algo ainda melhor. Porque quando ele já estava prestes a despedir aquelas pessoas, então ele escutou um grito vindo ao longe, de uma voz de uma mulher perguntando: ei, eu estou aqui. E ela balançava as mãos e dizia: ei, ainda dá tempo eu chegar aí. E o missionário olhou para aquela mulher, irmã Dorinha, e ele viu que aquela mulher, ela não tinha as duas pernas. E para a surpresa daquele missionário, ele viu que aquela mulher estava toda suja de lama. O seu corpo estava banhado em sangue. E aquela mulher, profundamente ali consternada, cansada, abatida. E ela perguntou: ainda tem tempo de eu ouvir sobre Jesus? E ele perguntou para ela: de onde você vem, moça? E ela disse: olha, a aldeia que eu moro fica a mais de 5 quilômetros de distância daqui. Mas eu ouvi falar de Jesus. E eu queria saber se ainda tem tempo de eu entregar a minha vida para Ele. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, o missionário entendeu que o papel dele era pregar sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque não existe outra mensagem que não seja Jesus Cristo. Porque não tem ninguém que seja mais importante na sua e na minha vida que não seja Jesus Cristo. Ela disse: olha, eu queria ter vindo antes, mas o meu pai não quis me trazer. Eu queria ter vindo antes, mas meus irmãos se negaram a me trazer para cá. E ela disse: eu vou assim mesmo. E ela enfrentou poças de lama. E ela arranhou as suas pernas, porque ela só tinha um pedacinho das pernas. E aquele mato foi arranhando as pernas dela. E aquele mato foi arranhando os braços dela. Mas ela disse: eu não vou perder a oportunidade de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Faz quase 2 anos que eu estou aqui nessa igreja, meus irmãos. E de tudo que eu já disse aqui até hoje, eu queria que algo ficasse guardado no seu coração. É que Cristo precisa ser o dono da sua vida. É que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo o quanto antes. Você precisa respirar de Jesus Cristo. Você precisa adorar a Jesus Cristo. Você precisa andar como Jesus Cristo andou. Você precisa falar como Jesus Cristo falou. Você precisa pensar como Jesus Cristo pensou. Porque não existe outro caminho para a salvação que não seja o Evangelho. Não existe outro motivo pelo qual nós tenhamos sido feitos que não seja viver pelo Evangelho. Só existe o Evangelho em nossas vidas. Acontece, meus irmãos, que todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Cristo, todas as vezes que eu e você tiramos os olhos do Evangelho, aí a gente começa a perceber os problemas. E eu vou cortar na pele. Você quer ver como a igreja tem problemas? Você quer saber como é que a igreja é defeituosa? Olhe para o pastor cego, que não tem uma Bíblia aqui em cima do púlpito,
E talvez você pudesse dizer, mas essa igreja não é tão grande, ela não tem mais de 100 membros, não tem mais de 200 membros. Ah, porque essa igreja talvez ela não tenha o melhor estacionamento da cidade. Mas essa igreja tem Jesus Cristo. Essa igreja tem o Evangelho verdadeiro e genuíno. Você quer encontrar problemas? Pare de olhar para Jesus Cristo. Pare de olhar para o Evangelho e você vai perceber que tudo que tem à sua volta é problemático, é defeituoso, é cheio de falhas. E quando você tira o foco de Cristo, aí Satanás começa a colocar muitas coisas na sua cabeça para que você desvie a sua atenção de Jesus Cristo. Você precisa viver por Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, sem Cristo não existe Evangelho. Sem Cristo não existe Evangelho. E foi por causa desse Cristo que precisou se encarnar, para que tirasse você do caminho, vocês e eu, do caminho que nós estávamos andando, porque nós estávamos seguindo rumo ao inferno, mas porque Jesus Cristo veio, e porque Ele se entregou naquela cruz do Calvário por você e por mim, é que agora nós temos comunhão com Deus, é porque agora nós fomos adotados por Deus, agora é porque nós fazemos parte da família de Deus, tudo isso por causa de Jesus Cristo. Por isso, não desvie os olhos de Cristo. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Evangelho, este Evangelho de Deus, ele é Jesus Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. E é para ele que nós rendemos os nossos louvores. E é por ele que nós devemos viver. É por ele que nós andamos e pensamos. Porque o Evangelho de Deus é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua. E dos versículos 8 até o versículo 13, Paulo vai dizer que já tinha ouvido falar daquela igreja de Roma. Ele já tinha tido boas notícias acerca da igreja de Roma. E ele disse, olha, eu tenho me alegrado muito por causa de vocês. Ele disse, olha, eu estou com muita vontade de ir vê-los. E esses são alguns dos motivos pelos quais Paulo está escrevendo esta carta. Ele disse, olha, eu me alegro muito por causa de vocês. Eu também tenho muita vontade de estar aí com vocês. Ele disse, olha, eu queria compartilhar dons espirituais com vocês. Ele continua dizendo, olha, eu queria estar fazendo ou praticando aquele encorajamento mútuo, quando vocês me encorajam e eu os encorajo. E aí quando nós nos deparamos, meus irmãos, dos versículos 14 até o versículo 16, nós vamos ver que Paulo agora vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Versos 14 a 16, Deus, por favor. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu acho tão interessante, meus irmãos, que Paulo ele começa dizendo, olha, eu sou devedor. Tem pelo menos duas formas de nós sermos devedores a alguém. O primeiro é quando nós pedimos, por exemplo, se eu pedisse R$1 milhão a nosso irmão Elismar. Já que tem que pedir, eu vou pedir logo muito, vou pedir pouco. Vai que eu pedisse R$1 milhão para nosso irmão Elismar. Qual ia ser a minha condição agora para com ele? De devedor, até que eu o pagasse. Se Jesus permitisse um dia, R$1 milhão é dinheiro demais. Mas existe também uma outra forma de nós nos tornarmos devedores.
É quando, por exemplo, nosso irmão Davidson fala: pastor, eu queria muito que o Senhor entregasse 5 milhões de reais para Elismar. E aí ele me dá essa responsabilidade de levar todo esse dinheiro para Elismar. E enquanto eu não entregasse esse dinheiro a Elismar, qual ia ser a minha condição? De devedor. Não porque eu tivesse contraído o dinheiro, mas porque agora eu tenho a obrigação, eu tenho a responsabilidade de entregar todo esse dinheiro a Elismar. E enquanto eu não fizer isso, eu continuo sendo um devedor. E essa é a linha que o apóstolo Paulo está usando aqui nesse texto. Ele diz: olha, eu sou um devedor, mas não por causa de dinheiro. Ele não devia dinheiro àquelas pessoas, mas é porque ele disse: olha, eu recebi algo do mais precioso que vem de Deus, que é o quê? O Evangelho. E eu me sinto na responsabilidade agora de transmitir este Evangelho para vocês. E o mais interessante, meus irmãos, é que Paulo vai dizer que isso não é um fardo para a vida dele, isso não é um estorvo para a vida dele. Ele vai dizer: olha, e eu estou disposto a fazer isso. Paulo diz: olha, eu recebi o mais precioso da parte de Deus, que é o Evangelho, que é o Evangelho que representa o poder de Deus para a salvação. E eu estou disposto a pregar este Evangelho aí para vocês em Roma. E Paulo dá 2 motivos porque ele está tão feliz e ele está tão disposto a pregar este Evangelho aos romanos. Primeiro ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho. Segundo, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele não se envergonha de pregar aquilo que ele recebeu da parte de Deus, que é o Evangelho que tem o poder de perdoar pecados. Ele não se envergonha de transmitir aquilo que ele recebeu da parte de Deus, porque este Evangelho tem o poder de transformar o homem, porque este Evangelho tem o poder de regenerar o homem. Muitas vezes, para quem gosta mais de ler aqui na igreja, talvez você possa ler livros de autoajuda, e às vezes são mensagens muito bonitas, às vezes são mensagens encorajadoras, mas nenhuma dessas mensagens tem o poder de salvação. E meus irmãos, este Evangelho, ele pode salvar. Estava pesquisando há um tempo atrás, naquele site Portas Abertas. E aquele grupo islâmico reuniu um grupo de cristãos. E ele fez com que aqueles cristãos se ajoelhassem. Mateus. E aquelas pessoas ajoelhadas, com as mãos amarradas para trás e com a cabeça estendida para frente, e eles diziam: negue a Jesus Cristo. E eles, com muita força, muita coragem, eles diziam: nós não negaremos Jesus. Eles diziam, o Estado Islâmico, os muçulmanos diziam: negue a esse Jesus Cristo. E eles diziam, os cristãos: nós jamais negaremos a Jesus Cristo, porque nós não nos envergonhamos de Jesus Cristo, porque nós sabemos que este Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. E aquelas pessoas tiveram suas cabeças cortadas, mas não negaram a Jesus Cristo, mas não retrocederam na sua fé. Outros pastores missionários que estavam no continente africano, e ao se depararem com outro grupo desses mais radicais, e eles disseram para aqueles cristãos: neguem a Jesus Cristo, porque se você não negar a Jesus Cristo, nós vamos arrancar os seus dentes com um alicate, sem anestesia. E aqueles cristãos disseram: nós não negaremos a Jesus Cristo, nós não retrocederemos na nossa fé,
nós não voltaremos atrás e não abandonaremos aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E todas as vezes que eles diziam, negue a Jesus, e eles diziam, Jesus é o Senhor. E eles tinham seus dentes arrancados. E aqueles islâmicos diziam, negue a Jesus Cristo, e eles gritavam, Jesus é o Senhor. E depois de muitos dentes arrancados, eles tiveram as suas bocas costuradas com linha de nylon. E eles não negaram a Jesus Cristo. Porque eles provaram e comprovaram que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe perdão de pecados sem Jesus Cristo. Não existe remissão do corpo. Não existe, meus irmãos, anulação de dívida sem Jesus Cristo. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos negar este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Mas para uma explicação bem simples, meus irmãos, afinal de contas, o que é o Evangelho? Porque nós sabemos muito bem que Deus criou todas as coisas. E Deus colocou o homem e colocou a mulher lá no jardim do Éden. E soprou o Espírito de Deus no homem. E disse, olha, tudo isso aqui é para vocês cuidarem. Mas vocês só têm uma coisa. Vocês não podem comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí vocês não podem fazer. Do contrário, vocês morrerão. E naquele momento, nós sabemos da história, nós vimos que a serpente foi lá e conversou com a mulher. E aquele fruto que ela não poderia comer, ela agora achou muito agradável aos seus olhos. E ela foi lá e comeu, e também deu ao seu marido, e ele também comeu. E naquele momento, meus queridos irmãos, surgiu o pecado. Naquele momento surgiu a desobediência. Naquele momento surgiu a separação do homem para com Deus. Naquele momento começou a surgir as consequências do pecado, que é a morte, e tudo aquilo de ruim que o pecado traz junto consigo. Agora, o mundo está em desequilíbrio. É por isso que quando nós ouvimos acerca da pandemia, nós sabemos que isso não é simplesmente um complô de um país querendo ganhar dinheiro em cima de outros, não. Nós sabemos que essas crises climáticas, temperaturas muito altas ou muito baixas, aqueles grandes tsunamis, esses grandes incêndios, isso, meus irmãos, tudo é consequência do pecado e do desequilíbrio que o pecado provocou no mundo. Se você acha que a desobediência do homem, que o adultério, que a pornografia, que a prostituição, que o homossexualismo, que a mentira, o roubo, a corrupção, isso é coisa do acaso? Não! Isso é consequência do pecado de Adão e de Eva. E se porventura você acha que não tem nada a ver com isso, se alguém aqui pensa, como um homem chamado Pelágio pensou, que ele disse, não, o problema é de Adão e Eva, eu não tenho nada a ver com isso, isso é para eles. Engano, meus irmãos. Porque quando você e eu pensamos desse jeito, nós estamos sendo tão desobedientes e tão pecadores quanto Adão e Eva foram. Por causa deste pecado, que surgiu o desequilíbrio no mundo. E é por isso que nós agora padecemos. E é por isso que a Bíblia diz que o mundo, a terra geme, a natureza geme por causa do pecado. E foi por isso que Deus mandou o seu único filho, o melhor que ele tinha, para vir a esta terra, para assumir forma de homem, para pagar na cruz pelo seu e pelo meu pecado. Ele se entregou por você e por mim, e isso é o que significa um sacrifício vicário substitutivo, porque Cristo cumpriu naquela cruz do Calvário tudo que estava reservado para você e para mim. Cristo pagou naquela cruz a sua dívida e a minha dívida. Cristo sofreu naquela cruz do Calvário as consequências do pecado, que era para ser para você e para mim.
E Ele fez tudo isso por amor. Cristo fez tudo isso por amor. Foi pela graça de Deus. Foi pela misericórdia de Deus. Porque o caminho que nos estava reservado era o inferno. E foi por isso que Cristo precisou vir. E naquela cruz do Calvário, quando Cristo Jesus disse: Tetelestai, está consumado, Ele disse: agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As nossas dívidas foram quitadas. Aquela nota promissória que nós devíamos a Deus, Cristo rasgou em nosso lugar, porque Ele pagou tudo integralmente. E diante de tudo isso que Cristo fez na sua e na minha vida, então eu pergunto a vocês: nós temos motivos para nos envergonharmos do Evangelho? Não. Nós não podemos nos envergonhar deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Por isso, quando você chegar em algum ambiente, e se alguém porventura, Patrícia, perguntar lá no posto, lá no PSF, quem é um cristão aqui? Nós não podemos nos envergonhar. Nós não podemos nos omitir e ficar calados e negando a Jesus Cristo. Diga: eu fui lavado e remida no sangue do Cordeiro. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Porque meus pecados foram perdoados por Ele e não pelo mundo. Por isso eu não tenho motivos para me envergonhar do Evangelho. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Esse é o poder de Deus para a salvação. É este Evangelho que salva. Porque sem Evangelho, meus irmãos, não há salvação. Sem Evangelho, mais uma vez eu digo, não existe remissão de pecados. Sem esse Evangelho, não existe vida eterna. Não existe novo céu e nova terra. É por causa deste Evangelho que nós não podemos nos envergonhar. E que é o poder de Deus para a salvação. E finalmente, meus irmãos, Paulo agora vai nos dizer que este Evangelho, ele é a justiça de Deus. Verso 17, por favor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Deus, de lá do seu alto e sublime trono, Ele olha para nós, qual é a atitude de Deus? Ou qual seria a atitude de Deus, meus irmãos? Se não ira, se não muita raiva, uma profunda ira, por tudo aquilo de errado que nós fizemos, por tudo aquilo de errado que nós estamos fazendo, e por tudo aquilo de errado que nós ainda iremos fazer. E que Deus olha para nós, para mim e para vocês, e Ele fica irado com isso. Mas louvado seja Deus, que Jesus naquela cruz do Calvário, Ele imputou, Ele implantou a justiça dEle em você e em mim. E agora Deus, quando olha para você e para mim, Ele já não olha mais com ira, porque Ele já não vê aqui a Luciano, Ele não vê a Elisângela, Ele não vê a Lismar, Ele não vê Davidson. Quando Ele olha para você e para mim, Deus vê Jesus Cristo. E o sangue de Jesus derramado sobre você e sobre mim, que nos lavou, que nos purificou e que nos deixou mais alvos que a neve. A nossa justiça é fraca, é verdade. Diz a Bíblia que nossa justiça é como um trapo de imundície. Mas foi por causa da justiça de Cristo que foi imputada em nós, que agora nós podemos nos dirigir diretamente a Deus sem depender de mais intercessores. Nós podemos ir direto ao Pai em oração, na certeza de que Ele vai nos ouvir. Porque nós temos lá Jesus Cristo intercedendo por você e por mim, dizendo: Pai, todas as vezes que eles pedem em meu nome, eu já fiz tudo por eles. Eu já paguei o pecado deles.
Eu já quitei a dívida deles. Eu já anulei a condenação deles. Eles não são mais culpados, agora eles são inocentes. Por causa do meu sacrifício, diz Jesus Cristo. E meus irmãos, quando Martinho Lutero leu essa passagem, quando ele percebeu que a nossa salvação não pode ser por obras, a nossa salvação não depende de fazermos caridade, a nossa salvação não depende de nós praticarmos penitências em nós, a nossa salvação não depende de nós pagarmos um alto valor, mas a nossa salvação depende do começo ao fim de Jesus Cristo e da fé que nós temos nele. Porque, como diz a Escritura, do início ao fim, tudo é pela fé. Mas não é fé por fé, é fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse: o justo viverá pela fé. Não é fé em homens, não é fé na igreja, não é fé em promessas vazias, mas é pela fé em Jesus Cristo. E eu quero terminar essa mensagem, meus irmãos, dessa noite, com 3 aplicações. Este Evangelho que nós pregamos é Jesus Cristo. E não existe Evangelho sem Cristo. Portanto, meus irmãos, não procurem Jesus Cristo em outros locais, porque nós só o encontraremos nas Escrituras. Não procurem Jesus Cristo em caminhos alternativos. Não procurem chegar a Deus por caminhos alheios às Escrituras, porque disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Abacuque escreveu este versículo, primeiramente, o justo viverá pela fé, ele percebeu que grande era o problema, grande era a confusão, grande era o desmantelo na terra. E ele disse: Deus, até quando isso tudo vai acontecer? E Deus disse: tudo bem, Abacuque, eu vou dar um fim em tudo aqui. Mas aí Abacuque disse: não, Senhor, peraí, não radicalizar tanto também, não, devagar. E é como se Deus dissesse a Abacuque: olha, pega um letreiro bem grande aí e coloca: o justo viverá pela fé. E o trecho que Abacuque usa lá, a palavra fé que ele usa lá no hebraico é fidelidade. Portanto, meus irmãos, vivam por Jesus Cristo. Vivam como Jesus Cristo viveu. Quando você for fazer alguma coisa, se pergunte: em meu lugar, Jesus faria isso? Porque se a sua resposta for não, então não faça. Se aquilo que você está conversando, se Jesus Cristo não conversaria, então não fale. Se aquilo que você está assistindo, Jesus não assistiria, então não olhe. Viva por Jesus e viva para Jesus. Este Evangelho é o poder de Deus. E este Evangelho que é o poder de Deus, ele tem o poder de transformar a sua família. Este Evangelho que é o poder de Deus, ele tem o poder de transformar o seu casamento. Este Evangelho que é o poder de Deus, ele tem poder para transformar a relação que você tem com os seus parentes. Este Evangelho que é o poder de Deus, tem o poder de transformar e regenerar pessoas. Pregue o Evangelho. Seja como Paulo, um devedor de anunciar o Evangelho. E finalmente, meus irmãos, não se envergonhe do Evangelho. Por onde você andar, por onde você conviver, no seu trabalho, no seu ambiente de relações mais próximas, dentro da sua família, no seu círculo mais íntimo de amizades, não se envergonhe do Evangelho. O nosso Senhor Jesus, ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Amém, meus irmãos?
Vamos ficar de pé.